A paz do Senhor, amados, aqui é a pastora Marília Oliveira. Há um tempinho que eu não venho falar com vocês, mas nesse dia Deus me deu essa palavra. Eu estava aqui, com essa Bíblia de estudos e Deus trouxe uma revelação dentro de capítulos que às vezes a gente passa aí despercebidos, e nem olha para o mover de Deus e nem olha às vezes para o contexto que nós estamos lendo. Às vezes nós lemos na correria, mas eu quero aqui ressaltar algo que me chamou muita atenção, que é através de Gênesis capítulo 1, verso 18, Ali do 1 até o 18, você vai ver Deus manifestando a sua glória, Deus fazendo o céu, a terra, tudo o que há, criando o homem. Mas no capítulo 18, depois de tudo que ele fez, ele vai fazer ali a criação, ele vai criar a mulher. E o Senhor diz assim: não é bom que o homem esteja só. Farei uma companheira adequada para ele. E havendo o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe a Adão para ele ver como o chamava, e Adão deu todos os nomes dos seres vivos. E Adão pôs o nome de todos os gados, aves do céu, animais do campo, mas para o homem não se chamava uma companheira adequada, não se achava uma companheira adequada. Então o Senhor Deus fez cair sobre Adão um sono pesado e ele adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou a carne do seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, fez a mulher e trouxe a Adão. Então aqui, primeiramente, nós estamos falando, nessa primeira etapa, Deus está falando de relacionamento. Deus tinha um relacionamento com Adão e ele também quis compartilhar esse relacionamento, criando aqui o casamento. Criando o casamento entre um homem e uma mulher, aonde ele diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora, uma companheira, uma mulher adequada. Nesse casamento aqui, é apresentado aqui em Gênesis como uma obra própria de Deus, que declara: não é bom que o homem esteja só. O homem e a mulher foram criados para se complementar e viver em uma aliança. E foram criados para se complementar e viver uma aliança, se tornando-se uma só carne. E esses vínculos não é apenas humano, mas também espiritual, com o Senhor como atuador e sustentador desta união. Quando se entende isso, o casamento deixa de ser apenas conveniência e passa a ser missão conjunta. A fé vivida no lar fortalece a relação, pois coloca Deus como fundamento da vida de dois, assim como o matrimônio torna-se o lugar de crescimento, fertilidade e testemunho diante do mundo. Veja que Deus aqui em Gênesis capítulo 1, ele não só cria tudo o que existe, mas ele cria o casamento. E dentro desse casamento, dessa construção, você vai ver aqui, os problemas que foram acontecendo ao longo da história, as crises que foram acontecendo diante dessa história, aonde você vê que Deus cria esse casamento com um propósito, mas que no meio do caminho, veja que Satanás, ele jogou uma seta para que isso tudo fosse perturbado. Então a Eva, ela não é somente a primeira mulher, Eva, ela é a primeira mulher, ela é a primeira da criação,
mas ela também é a primeira que cai, é a primeira que tem a maternidade, mas é a primeira que também recebe uma promessa de rendição. Então vamos ler aqui como isso tudo aconteceu. Eva aqui, ela é apresentada em Gênesis como a primeira mulher criada por Deus, formada a partir da costela de Adão para ser uma parceira adequada. O nome dado por seu marido, que foi Eva, significa vida, ou mãe de todos os viventes, refletindo seu papel fundamental na origem desta humanidade. Seu contexto desenrola no Éden, onde ela junto com Adão, eles ali experimentam a plenitude da criação antes da queda. Então Adão e Eva, eles puderam viver a plenitude de um casamento. Eles podem viver a plenitude da criação, do propósito de Deus. E literalmente Eva, ela é simbolizada a condição humana, criada na perfeição, mas vulnerável à tentação. Teologicamente, sua figura está no centro da narrativa da queda, ao ser reduzida pela serpente, a ser ali seduzida pela serpente. Então veja que Deus criou o homem e a mulher, constituiu um casamento, mas veja que Eva é a simbologia da queda. Eva é a simbologia da fragilidade, da vulneração ao pecado. Ela é uma figura no centro da narrativa que mostra a queda, por ser seduzida pela semente a serpente e para desobedecer a ordem divina de Deus. Então aqui já vem ampliando os nossos olhos para que a gente possa ficar atento, A serpente, ela tenta entrar dentro do casamento, dentro da aliança, daquilo que é propósito de Deus, para seduzir, para enganar, para fazer com que você venha desobedecer uma ordem divina, Compartilhando esse fruto proibido com Adão. Muitas pessoas estão vivendo no erro e compartilhando esse erro com outras pessoas. Em vez de se arrepender da desobediência, não, elas passam para frente aquele erro, elas ensinam aos outros também a errar. A partir dela surgem tantas consequências do pecado, existe dor, sofrimento e morte. Aqui representa a ação do homem pecaminosa. Aqui nós estamos aprendendo, que nenhuma ação da desobediência de Deus vai ficar impune. Através de Eva ter desobedecido, ter sido seduzida pela serpente e obedecido à voz do sedutor e não ter obedecido à voz de Deus, a partir dela surgem consequências do pecado. Essa consequência do pecado vai gerar dor, vai gerar sofrimento e vai gerar também morte. Quando a promessa da redenção futura, já que da sua descendência viria aquela que esmagaria a serpente. Então, depois que Eva caiu, depois que ela cometeu todo o pecado, Deus ali faz que através dela, ele faz essa promessa de redenção, que a partir daquela mulher iria nascer aquele que esmagaria a serpente, aquele que iria esmagar com a serpente. E essas características que nós estamos lendo aqui são características principais. Primeira é a mulher mãe da humanidade, simbologia pela vida.
né, a companheira de Adão, que indignidade e responsabilidade diante de Deus. Então aqui essa mulher, ela representa, né, a primeira mãe da humanidade. Ela representa a vida. Então Deus colocou um projeto em você, Deus fez uma aliança com você, um projeto para gerar vida, um projeto para virar propósito, fazendo de nós companheira de Adão e da dignidade e da responsabilidade diante de Deus. A partir do momento em que nós compreendemos que nós estamos sendo companheiras de uma resposta de Deus, de um propósito de Deus, nós temos que ter a responsabilidade diante de Deus. Eva ali, ela não entendia sua responsabilidade no casamento. Eva ali, ela não conhecia a sua responsabilidade diante de Deus. Então, por não ter recebido a ordem direta de Deus, aqui em Gênesis capítulo 2, a 16 a 17, ela ficou vulnerável ao engano, mas também da receptora da promessa divina de salvação. Então, Eva aqui, ela, por não ter recebido a ordem direta de Deus, ela ficou vulnerável ao engano. O que eu entendo lendo isso? Se a gente não tiver uma ordem direta de Deus, se você não ficar ligado na palavra de Deus, você vai ficar vulnerável no engano de Satanás. Mas através desse engano, através dessa queda, Deus, ele vem com uma promessa de salvação. Às vezes nós achamos que por cair, às vezes nós achamos que por pecar não existe mais redenção divina diante do propósito de Deus. Então aqui Deus, ele começa do zero de novo a traçar um plano para a redenção do homem. E a figura que une o início da criação com o anúncio desse plano redentor é exatamente o que nós estamos lidando hoje, né? A mulher, ela foi criada com valor, com propósito, com projeto divino. A história de Eva alerta sobre a sutileza e a tentação e a gravidade dessa desobediência. E Deus, ele concede a esperança mesmo diante do erro, mostrando que o futuro não é definido por nossas falhas. O nosso futuro não está sendo definido por nossas falhas. Se assim você também caiu, se assim você também foi seduzida pela serpente, Deus, ele já traçou um plano de salvação para a tua alma. Deus, ele deixou esse legado. E Eva é o legado que Eva, ela lembra que as mulheres participam ativamente dessa história de redenção. Então, que essa palavra fica aqui no teu coração, aonde Deus, ele falou tremendamente comigo através desse texto, aonde que nós vemos que Eva também tinha ela também tinha propósito, ela também tem as suas prioridades, ela também tem ali a sua consequência, a sua responsabilidade dentro do contexto. Então aqui nós podemos ver que Deus, ele constitui o casamento, Deus constitui uma aliança, Deus, ele prepara o jardim, Deus prepara o paraíso para que todos possam viver nele. Mas por causa de quê? Porque ela não ouviu, né, a palavra direta de Deus. Quem ouviu a palavra direta de Deus foi Adão. Então é essa a importância que nós temos que ter hoje. Nós que estamos aqui, estamos recebendo essa mensagem direta de Deus, mas nós temos que fazer o quê? Mostrar, passar para o outro, passar para aquele que está perto esta palavra, para que essa outra pessoa que está também ouvindo essa palavra não fique vulnerável às seduções de Satanás, porque elas também agora vão começar a ouvir essa instrução do Senhor. Então fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus, que você possa continuar meditando cada vez mais no nome do Senhor Jesus Cristo e aprendendo um pouco mais em nome de Jesus.